Olha, deixa eu saudar Elivaldo Barbosa. Elivaldo, boa tarde para você mais uma vez. É isso, Joelson, boa tarde a você que segue a nossa companhia. Quero abraçar Paula Sampaio, que está com a gente aqui todas as tardes no nosso estúdio da TV Cidade Verde. Paula, boa tarde. Boa tarde, Joelson. Boa tarde, Elivaldo. E a nossa audiência também. Boa tarde e um abraço, né, Joelson? É verdade. Um abraço a todos vocês. E é isso ou não? Não. Porque temos Sávia Barreto aqui no nosso estúdio hoje. Tudo bem, Sávia? Boa tarde. Boa tarde, direto de Brasília, né? Direto de Teresina com as informações de Brasília, que é melhor, de Brasília e de Teresina, fica Muito melhor bom, ainda. muito bom recebê-la aqui presencialmente também, Sávia, a nossa correspondente da Cidade Verde lá em Brasília, hoje conosco no estúdio do Jornal do Piauí. E eu quero começar esse nosso quadro de hoje, do Tempo Real, falando a respeito desse assunto que está agora no cidadeverde.com. Motoristas e cobradores paralisaram as atividades na zona sudeste de Teresina, na região sudeste, na zona sudeste da capital, envolve ali Grande Dirceu, toda aquela região ali, Jardim Europa, Todos os Santos, por conta do não pagamento do salário dos trabalhadores da empresa Entracol. E aí, isso levou a uma paralisação dos serviços especificamente na zona sudeste de Teresina. Porque nós vamos lembrar, Elivaldo, esses contratos são feitos por consórcio, né? E por serviços que são prestados em regiões distintas. Exatamente. Na zona sudeste, zona norte, são 4 consórcios que prestam serviços dentro desse contrato que envolve a prefeitura, o setor empresarial, para a concessão do serviço de transporte coletivo. Hoje, a Paula Sampaio, inclusive, acompanhou, além da Sávia e do Elivaldo Barbosa, discussões a respeito da situação do transporte coletivo. Vereadores pedindo incremento de mais ônibus na frota, Paula? É verdade, Joelson. Essa situação que envolve o transporte público aqui de Teresina não tem passado despercebido na Câmara Municipal. O presidente Enzo Samuel convocou uma reunião com os líderes de blocos partidários e também com o representante do CETUT, onde eles pedem, Joelson, não agora uma solução definitiva para essa questão do transporte, mas uma solução a pequeno prazo, a curto prazo. No início dessa reunião, inclusive, os vereadores começaram um discurso falando assim, olha, queremos que os ônibus voltem a circular regularmente, pelo menos no horário de pico, já na segunda-feira. Após uma conversa entre eles, ali na mesa, na sala de comissões, e o representante do CETUT, foi acordado aí o pedido de incremento de mais 80 ônibus. O representante do CETUT afirmou que, havendo um acrescentamento também de 1 milhão nos 5 milhões que a prefeitura já paga, é possível no prazo de 15 dias que esses ônibus eles possam circular, esse incremento de 80 ônibus possa circular aqui em Teresina nesse horário de pico, Joelson. Vamos acompanhar a reportagem feita por Paula Sampaio. O presidente da Câmara, Enzo Samuel, não descarta judicializar a questão do transporte público com a Prefeitura e CETUT. Ele convocou uma reunião com líderes de blocos partidários para elaborar uma carta proposta que será entregue ao prefeito e a empresários. A reivindicação é por uma solução imediata para a crise no transporte. É uma proposta que coloca ônibus na rua, que resolve o problema da população teresinense e que, a partir daí, apresentado para a prefeitura, nós vamos poder saber de quem é a culpa do transporte que não está funcionando. Se é o CETUT que tem má vontade ou se é a prefeitura que não está honrando com seu compromisso legal. Os vereadores alinharam uma proposta de incremento de mais 80 ônibus na frota da capital em horários de pico pela manhã e pela tarde. Atualmente, segundo informações passadas pelo CETUT, há o total de 220 ônibus circulando pela cidade, com um custo total de 5 milhões para a Prefeitura de Teresina. Com o incremento, o pagamento terá o aumento de 1 milhão mensalmente, resultando num pagamento de 6 milhões mensalmente. O diretor técnico do CETUT garantiu que há aparato e estrutura para atender às demandas dos vereadores. Porém, somente após o pagamento antecipado feito pela Prefeitura de Teresina. As proposições definidas chegam às mãos da gestão municipal nas próximas 72 horas. O que a gente precisa, de fato, é dar garantia de que esse recurso vai ser repassado e, fundamentalmente, alguma antecipação de valor para que
se possa fazer o ajuste da frota e colocar essa frota em funcionamento. Mas todos têm estrutura suficiente. E a gente tem essa expectativa, havendo de fato essa definição, né, que a gente possa colocar dentro de um prazo a contento essa frota adicional para a população. O Setut garantiu que, com o pagamento feito, a nova frota já começa a circular, no máximo em 15 dias. A fala, né, do representante do Setut, da Câmara de Vereadores, e o prefeito de Teresina, doutor Pessoa, já se posicionou a respeito do assunto. Paula. Sim, o prefeito doutor Pessoa, que esteve hoje, no final da manhã, na posse do deputado Gessivaldo Isaías na Assembleia e também falou em entrevista sobre esse assunto. O prefeito disse que não vai fugir de forma alguma do debate que é proposto pelos vereadores e disse estar de coração aberto para esse diálogo. Joelson. Vamos ver. Os poderes são independentes, devam trabalhar harmônico. Se a Câmara Municipal de Teresina, que é um poder, levar o assunto para o prefeito, eu sou democrata, eu sou republicano, até no partido republicano. Então, se eu fugir do diálogo, eu não sou nem democrata nem sou republicano. O poder legislativo é um dos mais importantes dos poderes democráticos, da democracia. É o poder legislativo. Então, eu não posso deixar de não estar com o coração aberto ao diálogo. Agora, eu não posso lhe dizer mais nada porque não tenho conhecimento. Bom, vamos lá. Os vereadores prometendo, Paula, fazer aí o trabalho, que faz parte das missões aí dos vereadores, e o doutor Pessoa deixando claro que não vai interferir e que está disposto a fazer todo o diálogo possível. Quais os próximos capítulos que se pode esperar nessa relação a partir dos problemas envolvendo o transporte coletivo, que são graves? Joelson, durante essa reunião na Câmara, a gente notou bastante evidente na fala de vários vereadores uma lembrança sobre a CPI do transporte. Incomoda os vereadores da casa que a conclusão dessa CPI, o relatório entregue, não tenha surtido nenhum efeito de fato em todo esse debate que se faz hoje sobre o transporte público. Então, será feito esse novo relatório com soluções a pequeno prazo e, segundo o presidente Enzo Samuel, esse documento já será entregue à Prefeitura na segunda-feira. E aí o Enzo faz, inclusive, uma declaração bastante enfática, Joelson, de que a partir desse documento, a Câmara, de fato, e a população terão uma resposta. Onde é que está a omissão nessa questão do transporte? Se a Prefeitura de Teresina, que, de fato, não estaria honrando com o contrato financeiro que tem com o Setut, ou se há uma má vontade, de fato, dos empresários acerca de fornecer um serviço de qualidade que é merecido pela população na nossa cidade. O presidente da Câmara, então, falou sobre esse relatório. Falou sobre essa entrega do relatório. Sim, já na segunda-feira. E o Enzo acrescenta, Joelson, inclusive, que se não houver uma resposta, tanto por parte do Setut quanto da Prefeitura, ele não descarta levar à justiça, ou seja, uma ação mais incisiva por parte da Câmara Municipal. Vamos ver. A ideia de judicializar é para garantir que tenhamos ônibus nas ruas atendendo a demanda da população teresinense. Esse discurso, ele vai além de partido, ele vai além de base ou de oposição. É um discurso de interesse público e é um problema que nós queremos resolver de imediato. Sávia, o doutor Pessoa fala muito sobre essa questão da importância do poder harmônico independente da Câmara de Vereadores. Mas dentro dessa relação harmônica, não há pecado nenhum o prefeito organizar a sua bancada, né, os seus apoiadores, a sua base, para garantir que esse exercício seja feito de maneira mais confortável possível para ele, prefeito e gestão municipal, né? Joelson, fazer política, né, o que é que o Executivo faz? Ele orienta a agenda. Não é do interesse do prefeito discutir tanto o problema, mas sim a solução. E eu acho que a população também quer a solução sobre o transporte público. Que tem um problema, isso aí já está claro para todo mundo. Agora, parece muitas vezes que é insolúvel, porque a gente não consegue ver, de fato, uma conclusão para quem pega ônibus, ou melhor, para quem não pega ônibus, quem tem dificuldade justamente com o transporte público. Agora, o teresinense, ele tem saúde como problema, ele tem violência como problema, só que você não é assaltado todo dia. Você não vai no médico, você não fica doente todo dia. Agora, ônibus você tem que pegar todo dia, ou tem dificuldade de pegar todo dia. Então, esse é um problema que ele consegue até ultrapassar os outros em termos de sensibilidade né? do eleitorado. E aí a Câmara precisa se posicionar
porque os vereadores vão buscar a reeleição, então tem um fundo político, tem um interesse. Por que voltar esse assunto à tona, já que a CPI já foi concluída, o relatório foi entregue, a Prefeitura pode aceitar ou não o que estava ali no relatório, faz parte, é uma prerrogativa do Executivo. Por que voltar à tona esse assunto? Primeiro, porque o problema não foi resolvido. E segundo, porque todos buscam a reeleição e querem ali serem os resolvedores do problema, ajudar a resolver ou dizer que fizeram a sua parte para resolver o problema. Então, tem esse fundo eleitoral. E aí tem dois interesses distintos, né? O Palácio da Cidade quer uma coisa e os vereadores querem outra, porque os vereadores estão na base do prefeito, mas criticam direto ou indiretamente a Prefeitura de Teresina. Então, termina sendo um contrassenso também nesse sentido. Agora, em relação a essa questão a todos aparecerem como o pai da solução do problema, houve uma reação que veio do Solidariedade, né? Através de Evaldo Gomes. O vice-presidente da Assembleia, que hoje assumiu como presidente interino, porque o deputado Franzé Silva está cumprindo uma agenda em viagem, ele que também vem de uma origem de discutir essa questão do transporte público, já foi vereador de Teresina, Livaldo, acho que líder estudantil, então essa é uma pauta que ele fala muito bem. E ele trouxe a questão de que os deputados estão fazendo muitas críticas ao doutor Pessoa, querendo convocar o superintendente desse trânsito para ir para a Assembleia, prestar esclarecimentos. Ele fala, olha, calma aí, cada um tem a sua alçada e também não é hora de fazer palanque. Vamos acompanhar. Eu acho que a gente não é hora de fazer palanque, fazer audiência pública, fazer CPI, isso já tudo foi feito. O momento agora é de união. Quem tem sofrido na pele é os teresinenses, são os mais pobres, são os assalariados que dependem do transporte coletivo. Então, convocar um superintendente pela Assembleia Legislativa, primeiro que o regimento nem permite. Então, eu acho que nesse momento agora é de muita conversa, é de muito diálogo, é união, lógico que naturalmente que pelas suas ideologias, seus posicionamentos políticos, hora ou outra vai ocorrer uma crítica, mas eu penso que o momento é de muita conversa, de muito diálogo para a gente encontrar uma saída. O palanque político é melhor deixar para o ano que vem. A crítica dura do deputado Elivaldo Barbosa, mas vamos lembrar, transporte coletivo já desde a final da gestão Firmino Filho, já é um assunto pautado, que está na pauta das insatisfações da população. Né? E o pior, sem solução, né, Joelson? A Câmara Municipal tentou em 2021, numa CPI, Comissão Parlamentar de Inquérito, foram feitas várias diligências, análises, decisões foram tomadas, o relatório encaminhado para a Prefeitura, órgãos de controle, mas ali a Câmara queria um protagonismo além. A grande ideia da Câmara, pelo menos as suas principais lideranças, o presidente da CPI, Dudu Borges, o presidente da Casa da época, Jeová Alencar, o relator, Enzo Samuel, era até mais um pouco moderado. Mas era partir para o rompimento do contrato. Essa medida não encontrou respaldo jurídico que pudesse dar segurança à Prefeitura para fazer e o problema permaneceu como está, até mais grave ainda a crise no transporte coletivo. Foi um tema muito relevante, decisivo até na campanha eleitoral de 2020, tem sido um norteador de debate na gestão atual e seguramente estará na pauta no ano que vem durante a campanha eleitoral. O fato é que a Câmara procura trazer também para si novamente a responsabilidade, um certo protagonismo, mas a bola em termos de decisão e de responsabilidade mesmo está com a Prefeitura de Teresina, por isso que a cautela vem sendo adotada, mesmo com toda a ansiedade da população, que é a parte mais penalizada com a crise do transporte coletivo da capital. E no meio de tudo isso, Elivaldo, tem as organizações, a maneira como a doutor Pessoa e a Prefeitura de Teresina vão organizando a casa, não deixando de lado nem o ponto de vista administrativo, nem o político. Ontem a Sávia falava sobre a mudança na Secretaria de Governo, né, Sávia? E a Paula traz informações para nós sobre as mudanças envolvendo um nome importante, político importante também, que é o James Guerra, delegado James Guerra. Joelson, como a gente sempre está lendo aqui na coluna da Sávia e do Elivaldo, então a gente vai pegar a entrevista com o prefeito doutor Pessoa, onde ele confirma a ida de James Guerra, que estava na SAAD Leste, agora para a Sindu, que é a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, que de certa forma tem até uma certa coordenação, um trabalho junto às SAADs. E ele também confirma a permanência de Michel Saldanha na Secretaria de Governo,
por enquanto, pelo menos, Joelson, até ele encontrar um outro nome que tenha um perfil técnico e político mais adequado. Aí eu sei que a Sávia tem vários bastidores nesse sentido. Vamos acompanhar. Tem alguns dadozinhos mais que eu deixei para o ministro Henrique conversar, acabar de coisa, mas eu devo ter conhecimento de assinatura, de documento, mas acho que não tem mais nenhum um desvio de caminho, etc. E ele ir para a Senduc. Secretaria de Governo. Tem lá um grande jurista lá, interinamente, que é o Michel Saldanha. Ele só não é grandalhão assim com uma coisa, mas no tamanho e na cultura é invejável. É um grande cidadão. E, consequentemente, enquanto nessa interinidade não aparecer um outro, que ele inclusive tem um conhecimento profundo, técnico, e tem um viezinho político. Quem sabe se tem um que tem um viezinho maior político e o conhecimento técnico que eu possa substituí-lo. Mas nesse momento eu estou muito satisfeito com a presença dele nessa interinidade. Aí, Sávia, vamos começar com você. Sávia, portanto, secretário de governo deve mesmo ser o interino, né? Ele falou aí, está satisfeito na interinidade, mas não confirmou se deverá mesmo ficar, dependendo do andar da carruagem, sim. E essa situação que envolve James Guerra, né? Olha, Joelson, a gente percebe que o prefeito deixou uma porta aberta para poder tirar o Michel Saldanha em um determinado momento para fazer uma composição política, como é um nome ali próximo da prefeitura, não é uma indicação ali de um partido, então não teria nenhum tipo de trauma, uma mudança futura dele, né? Que busca-se um nome político, um nome que já tenha ocupado um mandato eleitoral, que consiga fazer uma ponte melhor com a Câmara de Teresina, pode vir a ter essa mudança, não vai ser agora, essa semana, nem na semana que vem. Agora, sobre o James Guerra na Sendu, primeiro que o James Guerra é um político ligado ao vice-prefeito Robert Rios, então se esperava que ele saísse da prefeitura. Quando o doutor Pessoa mantém o James Guerra, prova-se primeiro que ele está recompensando ali o James Guerra por ter sido candidato, inclusive foi bem votado na chapa do Republicano, teve mais de 10 mil votos, praticamente um dos poucos nomes que realmente fez ali uma campanha efetiva. Então, existe a visão estratégica da chapa de vereador, porque o James Guerra, então, deve compor essa chapa e o prefeito quer que o Republicanos eleja realmente uma bancada significativa. E a Sendu, ela é uma pasta que teve as atribuições esvaziadas. A maior parte das atribuições foi para a ETURB. Então, a Sendu era uma supersecretaria na gestão do ex-prefeito Firmino Filho. Se esvaziou um pouco com o Edmilson, por conta dessas atribuições que foram drenadas. E agora, com o James Guerra, a pergunta é, vai voltar a ter fôlego? Vai voltar realmente a comandar as obras das SAADs ou não? Vai ficar nesse papel ali um pouco mais secundário. Então, vai depender muito dos recursos que vão poder ir para essa pasta ou não. Elivaldo Barbosa. Pois é, esses ajustes na equipe, o doutor Pessoa tem feito desde o início da gestão. E a Secretaria de Governo, ele nunca deu assim, uma solução que possibilite uma consistência da atribuição dessa pasta, que tem um papel político imprescindível, né? Começou com Adolfo Nunes, que teve dificuldade na relação com a Câmara, com a área política, teve que ser deslocado para outro segmento da administração pública. André Lopes também cuidou muito da governança ali no Palácio da Cidade, também continuou sem interlocução com a área política, com a Câmara Municipal. Michel Saldanha cumpre esse mesmo papel, ou seja, mas tem o respaldo político ali do prefeito, vai mantê-lo até achar uma solução mais definitiva. E vai ser preciso, porque, sabe, a Secretaria de Governo, já se aproximando do ano eleitoral, ele vai ter que cumprir um papel fundamental para dar aquela estabilidade política que a administração precisa nesse diálogo, nessa interlocução com a área política, com a base política, que o doutor Pessoa vai precisar muito desse alinhamento, dessa afinidade. E James Guerra, sabe, Paula, Joelson, só posso entender como sendo uma mudança de cota, né? Ele saiu da cota do vice e agora foi para a cota do prefeito. Ele foi candidato lá a deputado federal pelo Republicanos, é do partido do prefeito. O prefeito, me parece que ele revela um olhar muito atento para
fortalecer a legenda que ele faz parte hoje, Republicanos, deve ser o partido do doutor Pessoa, tanto é que ele foi hoje para a posse do suplente Gessivaldo Isaías, que agora ganha a condição de deputado estadual, foi lá para a posse. Eu nunca vi uma posse de suplente tão prestigiada lá na Assembleia Legislativa nos últimos tempos. Então isso mostra que o doutor Pessoa está realmente com o interesse de dar de consistência política aos republicanos. Atraiu James Guerra e, pelo jeito, esse acordo deve estar sendo bem alinhavado, já que ele vai ocupar uma secretaria importante, que é a SENDU, Desenvolvimento Urbano e Habitação. Jeová Alencar, James Guerra, pastor Gessivaldo. Doutor Pessoa, nitidamente, aprofunda as suas relações com republicanos e aprofunda a nossa suspeita, sabe, de que ele lá, vai disputar as eleições de 2024. Olha, tem todas as pistas, né, Joel? Eu acho que realmente o prefeito ele teve o convite do PSD, mas o PSD deve ter como candidato Marcos Aurélio Sampaio, está tentando se viabilizar. A gente fala ali do MDB, mas o Marcos Aurélio teria uma dificuldade de sair, só se realmente o partido liberasse. E outras siglas, né, que chegaram a falar, olha, tem um plano B, mas são partidos menores, né? Por exemplo, o Avante seria um partido, mas é menor. Então, não faz sentido o prefeito deixar o Republicanos para um partido com menos fundo, menos tempo de televisão. Então, a tendência e todos os sinais é de permanência no Republicanos e de construção da sua reeleição, né? Paula? Exatamente, Joelson. Como a Sábia falou, o prefeito deixa claro que deve ser o partido. Ontem, inclusive, a gente conversou também com o superintendente Jeová Alencar, porque lá na Câmara, um dos nomes lembrados para a Secretaria de Governo é Jeová Alencar, que deixou a Câmara Municipal, mas com uma ótima relação com os vereadores. E ali a gente conversa no cafezinho, nos bastidores com eles, e eles relembram o nome de Jeová para a Secretaria de Governo, mas ele já descartou completamente e disse que a permanência dele deve ser ali na SADSU mesmo. E nessa mesma fala, ele disse que o caminho natural do Republicanos é que tenha, de fato, o prefeito doutor Pessoa como candidato majoritário. Sabe? É um bastidor, viu, Paula, sobre isso, para variar. O Jeová, segundo eu apurei, ele teria aceitado, sim, para a Secretaria de Governo, mantendo a SADSU, teria tido essa conversa. Então, o Juca Alves ficaria na SADSU e o Jeová ia para a Secretaria de Governo. Aí, segundo a minha fonte, outra pessoa, não, só uma, tem que escolher só uma. E aí, a SADSU foi a escolhida. Então, eu não vejo caminho para o Jeová ir para a Secretaria de Governo, porque eu não vejo que o doutor Pessoa vai entregar duas pastas para ele agora, nesse momento. Por quê? Porque precisa contemplar os outros aliados e os outros partidos. Preferiu realizar obras do que aguentar os pepinos da Secretaria de Governo, né? Mais de uma se fosse para o PT, né? O PT não quis. Exatamente. Bom, mas eu quero agradecer, Paula, obrigado pela sua participação hoje aqui com a gente. Uma ótima tarde. Eu que agradeço, Joelson, Elivaldo, tendo a presença da Sávia aqui também, amiga. Exatamente. E um bom sextou para todos vocês, viu? Exatamente. Obrigado, Paula. Sávia e Elivaldo continuam aqui no estúdio do Jornal do Piauí, porque depois do intervalo nós vamos à Assembleia Legislativa para falar dessa posse prestigiada do deputado Gessivaldo Isaías, agora deputado Elivaldo Barbosa. Não viu uma posse prestigiada assim, de suplente há algum tempo? Prestigiada, tanto é que demorou, atrasou, porque era para ser lá no gabinete da presidência. Ficou pequeno, ficou numa sala ali do lado, mas tinha uma parede no meio, não dava para fazer uma sala grande. Então, a saída, vamos levar para o Salão Nobre da Assembleia Legislativa. Era para ser um lugar maior, que é para posse de suplente, mas não era bem isso. Vamos entender melhor depois do intervalo.